Olá, sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje então eu quero atender a uma pessoa que acompanha o canal, Earl Sinclair, que diz o seguinte: adorei o seu canal, seria possível fazer um bookshelf do acervo? Obrigado e parabéns pelos vídeos. Então eu vou atender esse pedido fazendo uma tomada da minha biblioteca. Não é a única biblioteca, eu tenho mais livros em um outro cômodo da casa, mas hoje eu vou gravar sobre esta biblioteca porque de fato ela é a mais importante. Os textos, os livros que eu mais utilizo estão todos aqui. Então eu vou falar um pouquinho, ok? Então vamos lá. Começando então, esse primeiro nível é praticamente todo dedicado ao filósofo francês Michel Foucault. Então vocês observam naquele canto coleção Ditos e Escritos, a edição em português completa, e depois a edição em francês Ditos e Escritos, que é composta de apenas 2 volumes. Então tem algumas coletâneas de artigos do Foucault também em francês, e depois então os livros, a maior parte dos livros do Foucault. E aqui eu tenho todos os cursos, traduzidos para o português, os cursos que o Foucault ministrou no Collège de France. Aqui começa então a recepção de Foucault, textos de Foucaultianos sobre Foucault. Nesse segundo nível eu tenho Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, que é um autor que eu também admiro e é bastante importante para mim. E eu tenho então obras completas do Jung, tenho a autobiografia do Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, correspondência completa do Jung, e aí começa então alguma coisa mais contemporânea, publicada mais recentemente do Jung, e aí eu vou para os jungianos, para a recepção do Jung. Nesse terceiro nível então eu começo com a obra quase completa do Freud, o Sigmund Freud. Não está completa porque eu estou utilizando a edição da Companhia das Letras, que é a primeira tradução direta do alemão para o português, e como nessa coleção ainda não foram publicados todos os volumes, essa coleção ainda está incompleta, mas vai se completando à medida que forem sendo publicados os demais volumes. Depois eu tenho aqui Lacan, todos os seminários que estão já traduzidos para o português estão aqui, os escritos e os outros escritos, a tese de doutorado do Lacan e alguns textos avulsos do Lacan, que são palestras que ele ministrou. E aqui então um pouco de freudianos e de lacanianos. Bom, vindo para esse quarto nível aqui, eu tenho então basicamente todo esse nível dedicado a questões relacionadas a gênero, questões relacionadas a racismo, o combate ao racismo, textos de pessoas, autores e autoras negros, indígenas, ou seja, é o nível da inclusão, da diversidade, Então temos textos de autores indígenas, temos textos sobre religiões indígenas, sobre pessoas negras e questões de gênero. Nesse outro nível, esse quinto nível aqui, começo com uma quantidade bastante grande de livros de Walter Benjamin, que é um filósofo que eu gosto bastante, Então vocês vão ver vários livros, e eu destacaria aqui esse box com 3 volumes das Passagens, que é uma obra incompleta, uma obra monumental, incompleta e fantástica do Walter Benjamin, que é um autor que eu gosto bastante. Aí eu tenho um pouco aqui de antropologia e sociologia, principalmente antropologia e sociologia da religião, que é um campo que eu gosto bastante. E lá, quase no chão, eu tenho então literatura, o meu lazer. Haruki Murakami, tudo que está traduzido para o português. Eu adoro Haruki Murakami, li praticamente tudo que está aí. Depois um pouco de literatura estrangeira, Então eu tenho Edgar Allan Poe, um pouco de literatura russa. E aqui, nessa ponta aqui, arte, bastante arte, Eu gosto bastante de sentar, de ver. Então alguns dos artistas que eu admiro mais
Monet, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Van Gogh, claro. E eu tenho um pouquinho aqui mais à minha esquerda, né, numa estante auxiliar, eu tenho alguma coisa no campo da espiritualidade, que é um campo bastante importante para mim, né? Alguns autores que eu gosto, algumas traduções da Bíblia, né? Eu gosto bastante de ler o texto bíblico e comparar em diferentes versões, e alguns autores, né? C.S. Lewis, por exemplo, Thomas Merton, que escrevem sobre espiritualidade, são autores que eu gosto bastante. E aqui embaixo então eu tenho uma edição francesa da correspondência completa do Van Gogh, né? Tenho uma edição dos livros negros do Jung, e embaixo aqui um volume com toda a pintura do Van Gogh e toda a pintura do Salvador Dalí, e naturalmente algumas revistas, algumas coisas interessantes. Aqui nesse móvel que foi inclusive decorado, né, pintado por mim, estilo Mondrian, tá o livro vermelho do Jung, né? Então vocês devem ter percebido aí que as minhas principais referências aparecem aqui nessa biblioteca, e dá para vocês terem uma ideia disso. Se eu fosse sintetizar aquilo que está na minha biblioteca, eu poderia então falar um pouco dessas caricaturas, né, que decoram aqui a parede ao lado aqui de onde está a minha estante de livros, né? Então aqui eu tenho caricaturas que foram feitas pelo meu irmão, que é desenhista, né? E ele envia então a caricatura para mim pelo celular, e eu coloco nos quadros, né? Então a criação é dele, o meu trabalho foi o trabalho só de pintar, colocar no quadro. Há um único quadro aqui que foi pintado inclusive por ele, os demais foram pintados por mim, mas todos os desenhos são dele. Então por aqui você tem uma ideia daquilo que é importante para mim. Então aqui está o Jung, né? Ao lado do Jung o Jacques Lacan, e lá na outra ponta, de barbinha laranja, o Vincent van Gogh, né, o pintor holandês. Aqui então, abaixo do Van Gogh está o Haruki Murakami, com desenho e pintura do meu irmão, né? Essa é a única exceção, todos os demais são caricatura, desenho do meu irmão e pintura feita por mim. Aqui, como não poderia deixar de ser, tá o Michel Foucault, e finalmente aqui a Frida Kahlo, né? Vocês percebem que essa parede estava ficando masculina demais, então a gente colocou aqui também uma pintura que é muito importante para mim, que eu admiro bastante, né? Eu vou naturalmente continuar fazendo essas pinturas, né? Eu já tenho mais uma caricatura que o meu irmão fez para mim, eu não tive ainda a oportunidade de pintar. Então está aqui sintetizado também a minha biblioteca e as referências mais importantes para mim. Bom, espero ter atendido aí de forma adequada essa pessoa que acompanha o nosso canal, e espero que a gente se encontre então num próximo vídeo. Um abraço e até lá!